Entidades governamentais, organizações da sociedade civil e acadêmicos reuniram-se em uma mesa redonda na cidade de Lixinga para refletir em volta do papel das organizações da sociedade civil na monitoria de políticas públicas e na implementação de boas práticas de governação local no contexto do novo ciclo de governação. O evento, levado a cabo pelo Instituto para a Democracia Multipartidária em coordenação com o Fórum Provincial das Organizações Não Governamentais de Niassa, no âmbito do Programa Procívico e Direitos Humanos, visa, através de boas práticas de governação local, fortalecer a responsabilidade institucional de modo a contribuir na prestação de serviços de qualidade ao cidadão, bem como garantir a participação cidadã na governação democrática. No ato da abertura do evento, a presidente do FONAGNE no Niassa, Anabela Lucas, afirmou que as organizações da sociedade civil têm enorme potencial na tomada de decisão. Entretanto, a presidente disse que as ONGs enfrentam desafios de recursos financeiros pelo processo de fiscalização na implementação dos planos do governo. Então, nós como sociedade civil, neste momento, estamos a fazer o nosso papel, por isso que estamos aqui a trazer esta advocacia junto ao governo da província do Niassa, em várias vertentes, está aqui a Assembleia Provincial, o Serviço de Representação do Estado, o próprio Executivo e os órgãos da Administração da Justiça, aqui para juntos acompanharmos este processo. Estamos numa nova governação, nós sentimos o que se passou na anterior governação, que muitas das vezes não tivemos a voz que nós precisávamos ter, e desta vez queremos dizer que estamos aptos para acompanhar esta nova governação e trazer aquilo que é a nossa insatisfação para que seja incluso nos planos do governo a nível da província, assim como a nível do país. Então, na verdade, os recursos são escassos, mas nós vamos ter que ir juntos fazer esta batalha. Como podem ver que nos últimos 6 meses o país passou de uma polêmica, do extremismo, por causa das manifestações. Isso culmina por falta da abertura desses espaços cívicos, onde os jovens podiam propor as suas preocupações e terem soluções. Apesar dos desafios, Anabela destaca o papel fundamental das organizações não governamentais na melhoria da governação através da monitoria de políticas públicas a nível da província. Os jovens e as organizações da sociedade civil em todas as sociedades têm um papel essencial na melhoria da governação, seja através da monitoria ou acompanhamento ou a formulação de intervenções de políticas públicas ou através de apresentação de propostas de soluções para melhorar a qualidade dos serviços ou ainda no reforço do diálogo entre o cidadão e as instituições. Quem também alinha na mesma opinião é o administrador do distrito de Lixinga, David Machimbuco, o qual destaca o trabalho das organizações não governamentais nas mudanças sociais. Nós sabemos que as organizações da sociedade civil dão um palpitar e caminho para a mudança e não gostaríamos que fossem mineiros para a extração de informações e não nos ensinar. Por outro lado, Machimbuco manifestou-se preocupado com algumas ONGs que, ao invés de ajudar o governo a melhorar as suas políticas de governação, criam agitação no seio das comunidades para satisfazer o que o administrador chamou de interesses pessoais. Porque às vezes temos tido aulas e momentos que convivemos de forma não boa com algumas organizações. Não falo das organizações de Niassa, porque eu já passei alguns sítios em que vivi e vi e trabalhei com as organizações da sociedade civil que usavam a população como recurso para obter dinheiro ou fundos e que serviam muito para os seus trabalhos. Mas hoje já mudaram o discurso. Mudaram o discurso por ver que já conseguimos atingir e alcançar aquilo que nós queríamos e o governo foi seguro naquilo que
preparou e conseguiu preparar. Eu trabalhei, por exemplo, em Palma e convivi com algumas organizações que aqui não estão e que financiavam pessoas com dinheiro muito pequeno, dar 50, 100 meticais para agitar uma reunião de um administrador, de um governador ou de um dirigente que ia encontrar-se com a população para explicar os motivos pelos quais deviam fazer um reassentamento. E as pessoas faziam aquilo. Porque eu tive a minha sorte de apanhar a lista das pessoas que recebiam só 100 meticais para ir agitar. E eu disse, um dia vai continuar a viver na sua palhota, mas o governo, com os parceiros, vão criar condições para vocês viverem em casas bem condignas e vermos também o desenvolvimento do nosso país com a extração dos recursos. Hoje o que está a acontecer, já há extração de recursos naquelas zonas e aquelas organizações já mudaram de linguagem. No lugar de que não saiam daqui, agora queremos ver onde é que vamos com os fundos criados ou que saem nessa extração. A razão do fundo a que se discute a nível nacional foi mesmo depois de se alcançar os objetivos para a produção dos recursos naturais na província de Cabo Delgado, em particular no distrito de Palma. Mas vivemos momentos muito difíceis e tristes, porque a sociedade civil não ajudava. No lugar de ajudar, criava problemas. Alcançamos já os objetivos, já temos os passos conseguidos. E quando cheguei a Niassa, as primeiras coisas que eu tinha era medo de trabalhar com as ONGs. Porque já sabia, se calhar, são aqueles mesmos, uma trauma. Alguém traz trauma porque cai uma vez, a segunda, se for a cair, não sei se não vou partir de novo perto. Mas agradeço porque as organizações locais são humildes, conseguem direcionar os seus objetivos pelos quais criaram e estão a ajudar o governo. Por seu turno, a diretora do gabinete da governadora no Niassa, Celestina Teófilo, reconheceu o papel das ONGs na implementação da governação local. Por outro lado, a dirigente garantiu que o seu executivo compromete-se em envidar esforços no sentido de apoiar as organizações nos trabalhos que têm vindo a realizar a nível das comunidades. Neste contexto, o caminho percorrido pelos parceiros estratégicos e os órgãos da sociedade civil, em colaboração com o Conselho Executivo Provincial, no reforço da resposta às ações governativas, é uma clara evidência que reina a vontade coletiva de continuarmos com a parceria e que ela atinja elevados patamares. Reconhecemos mais uma vez e agradecemos ainda um importante e particular apoio dado pelo Instituto para a Democracia Multipartidária nos esforços da implementação da governação descentralizada provincial. O nosso compromisso como Conselho Executivo Provincial, apesar das múltiplas demandas e desafios, mantém-se o contínuo e médio e longo prazo a trabalhar afincadamente para contribuir na implementação de abordagens de direitos humanos, a provisão de serviços básicos e proporcionador ao cidadão um atendimento humanizado e a justiça social. No mesmo encontro, o acadêmico professor Joaquim Maloa levantou as principais dificuldades enfrentadas pelas organizações não governamentais a nível de Niassa. Eu acho que a primeira barreira é a falta de recursos. Muitas organizações de sociedade civil não têm capacidade de buscar esses recursos, que são recursos escassos, que cada vez mais os países que apoiam fundos para a organização da sociedade civil estão-se a retirar. Temos assistido o caso, por exemplo, da USAID, que retirou os seus fundos ou reduziu a implementação dos seus fundos em Moçambique. Então, essa é uma das grandes barreiras e eu acho que é a principal barreira para nós fazermos a monitoria. A segunda é a burocracia e a complexidade. Ou seja, várias organizações
que nós lidamos na prática para implementarmos os nossos projetos, principalmente os projetos de monitoria, nós encontramos muitos entraves nessas organizações, porque essas organizações muitas das vezes desconfiam das nossas atividades, principalmente quando se dá a conta que é uma atividade de monitoria, de implementação de políticas públicas. Então, nós encontramos excessivamente barreiras na resposta de implementação. E às vezes, quando sai a resposta, e às vezes nem sai a resposta para a implementação desses planos de monitoria pública que nós pretendemos ver a questão da boa governação. Segundo a fonte, a participação limitada e o fraco acesso à informação continuam sendo grandes barreiras e avança algumas sugestões para ultrapassar esses desafios sociais e políticos. Nós estamos numa sociedade de baixa informação, estamos numa sociedade em que as informações são controladas pelas grandes instituições. Claro que existem algumas alternativas de circulação dessas informações, mas essas informações são muito baixas. Por exemplo, temos muitas dificuldades em saber quais são as políticas públicas que estão sendo implementadas ao longo de todos os distritos da nossa rica província. Há uma dificuldade de sabermos isso. Então, essa também é uma das grandes barreiras para a monitoria das políticas públicas. Quais são os desafios e oportunidades para uma governação inclusiva? Eu trago aqui de vários desafios, trago aqui 3 desafios. Um dos desafios que nós temos, que eu acho que é essencial repensarmos e pensarmos, é a questão das desigualdades sociais. As desigualdades sociais, muitas das vezes, criam um pouco esta cultura de ódio, criam um pouco a cultura do conflito e muitas das vezes não nos leva à questão de união. Porque nós estamos numa sociedade de carências e na sociedade de carências, cada um, como diz um grande filósofo, Hobbes, o homem torna-se o lobo de outro homem. Então, esse é o grande desafio, buscar a pacificação a partir de políticas públicas que possam levar ao rompimento desta questão das desigualdades sociais. Já o funcionário do Estado na província entende que o uso de tecnologias de informações pode ser um instrumento para a promoção de uma governação inclusiva. Falando de verdade, não é tão efetiva, porque a restrição financeira abrange a todos. Nós também que deveríamos fiscalizar, nós também que somos a parte da extensão do Governo Central em representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tínhamos que ir ao terreno, ir ver os acordos para operar na província, as atividades como estão sendo feitas. Então, as restrições financeiras nos abalam. Já Fernando Taibo, membro da Assembleia Provincial de Niassa, defende que, para garantir uma governação inclusiva, há necessidade de haver parcerias entre o governo e as ONGs na implementação e fiscalização de políticas públicas. Fortalecimento de colaboração e participação da sociedade civil na fiscalização das políticas públicas. Estabelecer parcerias estratégicas de cooperação entre as empresas provinciais e entidades nacionais e estrangeiras. Porém, os participantes do encontro defenderam que as organizações da sociedade civil devem ser observadores passivos nos planos de execução do governo, de modo a moldar os resultados e desempenhar um papel mais ativo e participativo nos processos de tomada de decisão. Durante a realização das nossas conferências ou reuniões provinciais, temos ficado muito tristes que na parte do governo, não estou a queixar, apenas tem procedido às aberturas e depois tem ido realizar as outras agendas após a aprovação dos temas que seriam feitos juntos os debates. E não só nas mesmas datas em que os religiosos têm desejado em conviver juntos com o governo nos debates,
e não são facilitadas na colaboração das articulações das datas por existência de várias agendas, dividindo as mesmas pessoas que ambas seriam nos únicos debates que são importantes para ambas as partes. Os religiosos ao nível do mundo são encarados como o ponto do equilíbrio na vida das nações. E situações idênticas ocorrem também em Moçambique. Vejamos que a guerra dos 16 anos de desestabilização em Moçambique, que semeou lutos em muitas famílias, na qual retardou o desenvolvimento do país, com a destruição de muitas infraestruturas e criou muitas deslocações populacionais. Só cessou o Acordo Geral da Paz, em Roma, que ocorreu graças à iniciativa dos religiosos. Severino Dixon, outro participante do encontro, referiu que apesar da aprovação das leis dos direitos humanos, ainda prevalece exclusão às pessoas com deficiência nas tomadas de decisão. Ou nesta área de participação delimitada, de fato, isso fere aquilo que é a igualdade da sociedade, que são os direitos humanos que devem ser encontrados como... aliás, a nossa Constituição diz isso. Todo cidadão moçambicano tem os mesmos direitos e deveres. Daí que, se estamos a falar de limitação na participação, é que há um grupo, de fato, que se faz sentir neste campo de participação limitada, que são as pessoas com deficiência. Por quê? Porque, de fato, e nós reconhecemos que este governo aprovou várias políticas, vários decretos que protegem a esta pessoa com deficiência, mas a sua implementação ainda é um fracasso. E isso nos preocupa, nós como pessoas com deficiência. Dixon lamenta a falta de rampas nos edifícios públicos, afirmando que por vezes limitam o acesso aos serviços públicos a pessoas com deficiência e ainda questiona a celeridade da fiscalização feita pelos membros da Assembleia Provincial no Niassa. Recentemente, ou para não dizer o ano passado, foi aprovada uma lei de promoção e proteção de pessoas com deficiência. Mas até então, o que eu saiba é que não temos um regulamento que possa sustentar essa lei de pessoas com deficiência. Isso nos preocupa. Por que não haver políticas? Aliás, nós sempre lutamos, advocamos que em todos os fóruns, em todos os órgãos, quer a Assembleia Municipal, Distrital, esses conselhos distritais, a Assembleia Municipal, a Assembleia Provincial, a Assembleia da República de Moçambique, devia lá também ter esses órgãos, as pessoas com deficiência, para representar aquelas que não têm voz como um todo. Não é só levar porque, de fato, vai lá para... faz de conta e disseram que não estamos a ser inclusivos. A pessoa que não fala, que não representa no sentido real, que é representar aquele que está lá na comunidade, dizer que, olha, a pessoa com deficiência passa no seu dia a dia isto, até este ponto. A última apresentação, que é a Assembleia Provincial, muito bem disse que o órgão como órgão tem a missão ou função de fiscalizar, aprovar e deliberar. Eu pude ter essas três palavras que são fortes na Assembleia ou num órgão como a Assembleia Provincial. No entanto, a minha pergunta é, se tem esta capacidade de, aliás, é a função que tem, são tarefas específicas para este órgão, que é fiscalizar. Eu havia de perguntar, nós, como pessoas com deficiências, ainda continuamos a clamar pelos edifícios públicos que não são acessíveis às pessoas com deficiência. Enquanto isso,
Patrício Gabriel frisou que as ações das organizações da sociedade civil incluem a capacidade de preencher lacunas entre diferentes setores da sociedade e fornecer um elo crucial entre autoridades, empresas e cidadãos, mas é manchada pelos atos de corrupção. Mas eu me levantei olhando para nós termos as boas práticas da governação. Nós queremos pedir também, olhando a administração pública dos Estados, é a questão relacionada à corrupção. Se nós formos a ver os índices da corrupção cada vez mais formos a aumentar, vai ser difícil nós termos as boas práticas de governação. Então queremos olhar para a questão do impacto da corrupção na administração pública. Nós temos que refletir a estas questões, o que temos que fazer, para que, parece que é uma coisa de brincadeira, mas os índices da corrupção cada vez mais estão a aumentar. Então, se cada vez mais estão a aumentar, aí automaticamente nós não vamos conseguir sermos transparentes. Por quê? Para a questão de transparência, não pode haver a questão de que alguém tem que meter mão ou alguém tem que fazer alguma coisa. Então, se alguém mete alguma coisa, também podemos não conseguir ter solução. Em resposta a essa preocupação, William Singano, magistrado do setor público, diz que para combater a corrupção há necessidade de haver esforços de denúncias às autoridades competentes. A administração pública, como sabemos, é formada pelo servidor público como sujeito ativo. Mas temos lá o setor privado. E é este que hoje aqui é debatido com ênfase. Não é? A corrupção não está só no setor público, mas também está no setor privado. Não é? Então, existe o envolvimento entre o setor público e privado quando da relação laboral que eles estabelecem. Por exemplo, vai para lá uma ONG, tem o objetivo de implementar um projeto num distrito. De certeza vai trabalhar lá com o governo do distrito, que já faz parte da administração pública. Mas não podemos aqui esquecer que esta corrupção também vai até ao setor privado. Agora, a minha questão qual é? Vendo que a corrupção é um empecilho para o desenvolvimento, não é? Quais são as estratégias que têm sido criadas ao nível das instituições privadas para combater este mal que afeta toda a sociedade? E não só, há que observar que é obrigatório a existência de comissões de ética a nível das instituições. Não é? Existem realmente essas comissões de ética a nível das instituições não governamentais? E qual é a perspectiva para a sua existência? Não é? E fora disso, quais são os esforços que têm sido estabelecidos a nível dessas instituições para, em culminação de estreitos esforços com as instituições da justiça, poderem combater este mal? Vemos nós que muitas das denúncias efetuadas sobre a corrupção emanam do setor público e no setor privado. Será que não temos caso de corrupção? Então, gostaria de entender o que está a falhar e sairmos daqui com uma solução para combater este mal. Eu acho que existem mecanismos legais. O Gabinete de Combate à Corrupção é de instituições eficaz, mas ainda faltam os mecanismos de proteção das vítimas. Este é um grande desafio que nós temos na implementação das nossas políticas de monitoria. Como proteger as vítimas? Claro que nós avançamos com estratégia, recolhemos algumas informações na comunidade, mas não somos nós que fazemos a denúncia. É uma forma de proteger a vítima. Então ainda precisamos desse mecanismo de proteção à vítima, os instrumentos essenciais para protegermos as vítimas. Já o político Orlando Leite de Souza defende que para haver inclusão das organizações da sociedade civil na monitoria das políticas públicas passa necessariamente por uma criação de condições da sua capacitação em matérias ligadas à fiscalização. Uma das questões que foi avançada aqui e foi lançada no ar tem a ver com a formação, né, da sociedade, a capacitação dessa sociedade no sentido de fiscalizar as atividades do governo. E a questão que fica no ar é: de quem é a responsabilidade de capacitar essa sociedade? Portanto, eu entendo que o próprio governo, se quer que alguém fiscalize as suas atividades, tem que criar condições
para capacitar aqueles que vão fiscalizar as suas ações. E só queria, para terminar, deixar aqui ficar um pequeno subsídio. Senti que há algumas reclamações do ponto de vista de representatividade de alguns grupos nos órgãos, como sendo as assembleias municipais, assembleias provinciais. Mas gostaria de lembrar que para fazermos parte desses órgãos, temos que ir à luta. A lei está bem clara. Os grupos de cidadãos também podem concorrer para terem assentos nesses órgãos. Garantir um ambiente favorável por parte dos governos, onde as organizações da sociedade civil precisam desempenhar um papel mais inclusivo na governação democrática, sobretudo na tomada de decisões e no monitoramento de políticas públicas.